Estamos no ar com a 12ª edição do podcast CLN, o podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular libertário da zona norte da cidade de São Paulo, com atividades aos sábados na Vila Nova Cachoeirinha. E bem como costumamos anunciar aqui, o cursinho vem promovendo algumas atividades abertas ao longo da semana, tendo neste fim de maio a aula Resistências Indígenas no Brasil e a Luta dos Guarani do Jaraguá, que vai acontecer agora no dia 22. Se quiser saber mais sobre o cursinho e suas atividades, é só ir lá no facebook.com/Cursinho Livre da Norte. O episódio atual vai contar com o aluno José, que vai nos apresentar um pouco sobre o documentário Sociedade do Espetáculo. Oi gente, meu nome é José, eu sou aluno do Cursinho Livre da Norte e eu vim apresentar para vocês hoje meio que um resumo de um documentário que eu vi, que é muito bom, meio que mudou minha visão sobre a vida, tipo, bem profundo assim, bem legal. É um pouco difícil de entender o documentário, eu confesso, vou deixar na descrição do vídeo aqui, para quem quiser ver. É um pouco difícil a linguagem e tal, mas dá para entender algumas partes do documentário. O nome desse documentário é Sociedade do Espetáculo. Ele foi feito em 1960 por um cara chamado Guy Debord. Quem é esse cara? Esse cara, ele era um sociólogo. Ele era um sociólogo francês. Ele era um escritor teórico libertário e também um cineasta. E sobre o que é a ideia principal desse documentário? A ideia principal é que as relações sociais atualmente são mediadas pela imagem. Como assim? Vamos lá, vamos fazer um contexto histórico. Vamos voltar para a Idade Média. A Idade Média, o que fazia as pessoas se relacionarem? Assim, óbvio, vou fazer de uma visão eurocêntrica, porque não dá para falar de tudo, né? Mas o que fazia as pessoas se relacionarem era meio que a igreja. Era meio que uma unidade de pensamento na Idade Média. A Igreja Católica. E com isso, as pessoas se relacionavam a partir da religião. Com a quebra da igreja, Calvino e Lutero, isso deu uma enfraquecida. E foi substituída essa unidade de pensamento por repúblicas e impérios. Logo depois da igreja, então veio as repúblicas e os impérios. E também aconteceu uma quebra logo após as duas guerras mundiais. Teve um enfraquecimento do sentimento nacionalista, obviamente por muitas mortes, 90 milhões de mortes, somando as duas guerras mundiais. E houve enfraquecimento do pensamento nacionalista. Então o Guy Debord ele defende que a partir desse momento que teve essa quebra do pensamento nacionalista, outra coisa substituiu. E o que é essa outra coisa? É a imagem. Como assim imagem? É apenas beleza? Não, não é apenas a beleza, é muito mais profundo. É a beleza das coisas e o modo que vemos a vida, entende? Que nos relacionamos. Novamente, né, o pensamento principal. Como assim? Um exemplo. A imagem ela pode unir as pessoas. Um exemplo dessa união é a Copa do Mundo. É um exemplo que vai acontecer esse ano. Todo mundo para ver uma Copa do Mundo. Obviamente, a maioria das pessoas. E essa união, ela, entre aspas, união, ela tem um problema. Qual é o problema dessa união? O problema dessa união é o capitalismo. De fato é o capitalismo. Por quê? Porque a partir do momento que o sistema econômico só só visa o lucro, o que ele quer que você tenha como imagem em sua vida? Você sabe, né? No capitalismo, dando uma volta, o capitalismo você só pode ser duas coisas. Pode ser burguês ou proletário. Burguês é o dono dos meios de produção e proletário é o que trabalha para esse dono. Só que essa imagem que relaciona as pessoas, ela nunca vai ser proletária. Ela sempre vai passar um modo de vida burguês. E o que faz isso? Já que a burguesia é a menor parte da população, ela faz com que os proletários eles busquem um modo de vida burguês, trabalhem para isso. Só que eles não que eles não vão conseguir, óbvio, tem
pequena parte que consegue, mas eles passam a vida meio que odiando sua classe social, porque a imagem que eles consomem é uma imagem burguesa. Eles vivem uma vida burguesa dentro da mente deles. E o Guy Debord, ele defende isso a partir de uma palavra que ele chama de expectadores, com X. O que é um expectadores? Ele é uma pessoa que espera e não age. Como assim ela espera e não age? Ele não está dizendo agir para se tornar um burguês. Ele diz agir para se destruir esse sistema, entende? E ele diz também que esses espectadores, eles têm uma passividade, entende? Porque a imagem meio que dita o modo deles comerem, vestirem, falar e agirem, entendeu? E também ele fala uma coisa muito profunda, que ele fala que quando vivemos como espectadores, os problemas sociais do mundo não é que eles não existem, mas eles não passam de um espetáculo. Tipo, nós olhamos pra pobreza, pra miséria, e a gente de fato não sente ela. É como se ela existe, mas não temos o que fazer, sabe? A gente é passivo. E essa é a ideia principal do documentário. Tem muitas outras coisas, mas a ideia principal é essa mesmo. E também tem, para o capitalismo funcionar, tem a ideia de você ter que consumir também, né? A ideia de você ter que consumir para ser. Óbvio, né? Existem várias críticas, diversas críticas a isso, mas é fato. Você consome para ser. Essa é o que a imagem faz com você. E tem também, nessa parte de consumismo, tem uma coisa que ele gosta de chamar de aparência da mercadoria. O que é essa aparência? Essa aparência, ela é... O exemplo clássico é o iPhone. Exemplo clássico para resumir a aparência da mercadoria é o iPhone. O iPhone é o seguinte, é um celular que ele custa 4 vezes mais que o normal. E do que o normal, um celular que faz a mesma coisa que ele. Só que você tem uma interface diferente nele. Você tem, já que as relações sociais são mediadas pela imagem, você é uma pessoa diferente por ter um iPhone, apesar de ele não mudar absolutamente nada de um celular 4 vezes mais barato. Você é uma pessoa diferente, as pessoas se relacionam diferente com você por causa disso. Entende? E essa é a ideia da aparência da mercadoria, que é uma coisa que o Guy Debord falou lá atrás, né, 1960, e acontece até hoje, né? E tem também no campo político, voltando a outra área aqui, no campo político, ele defende que existe 2 tipos de espetáculo. O espetáculo concentrado. O que é o espetáculo concentrado? O espetáculo concentrado, ele é autoritário. Não é... Ele tem como principal função um líder, assim. Um líder que ele vai ditar o que a política vai ser. E esse líder, ele deixa claro, quem é da oposição não tem direito à opinião. A oposição não existe. Obviamente existe, mas para ele não tem que existir. E a maioria das pessoas aceitam isso. E também existe o espetáculo difuso. O que é o espetáculo difuso? O espetáculo difuso é uma falsa democracia. Por que falsa democracia? Porque tem tantas partidos ou ministérios, depende do país, que você tem uma falsa sensação de escolha. É como se você pudesse ter... Você tem uma divisão ou várias divisões, e algumas delas brigam entre elas, mas só que existe meio que um espectro. Ela não sai daquilo, entende? Tipo, ela pode defender a pobreza, mas ela não defende até certo ponto, entende? Tipo, ela não defende uma revolução, por exemplo. E você tem uma falsa sensação de escolha isso faz as pessoas brigarem entre elas. Isso é no campo político. Associando agora à atualidade, eu meio que peguei uma notícia aqui. Eu vou falar só dela, eu acho que ela meio que resume o que é a sociedade do espetáculo. A notícia é o seguinte: dobra o número de crianças suicidas não contentes com sua beleza. Aí você meio que para pra refletir.
São crianças, elas não têm seu psicológico formado ainda, ela está em formação psicológico dela, mas ela está exposta a um padrão de beleza, talvez até inatingível, muitas vezes inatingível, e visando lucro. A propaganda quer que as crianças sejam bonitas, segundo elas, visando lucro, e isso está fazendo as crianças se suicidarem, de tão pesado que é. Tem uma frase também que eu deixei, meio que resume tudo, que o Noam Chomsky, que é um sociólogo dos Estados Unidos, ele fala um dado, né, que 1 em cada 6 dólares é gasto em marketing e propaganda. Ou seja, o sistema, para ficar de pé, ele precisa de propaganda, ele precisa vender que ele é bom, que ele nunca vai passar uma imagem ruim sobre ele. Ele precisa de propaganda para se manter de pé. E é isso a ideia do documentário. Eu espero que vocês assistam, que vocês gostem, ou que não gostem também, mas que faça alguma diferença na vida de vocês, assim como fez na minha. É isso aí e tchau, tchau.